que eu acabei de criar um estudo muito bom, que fala sobre um tema muito forte, que é a doença da alma, crentes que precisam de libertação. O texto base em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perversos. Quem o conhecerá? A verdade crua que cura e que liberta. A pior lepra não é a que racha a pele, é o que apodrece a alma. O diabo não precisa de crente endemoniado. Ele prefere crente sentado no banco ou no púlpito com a alma podre e coração dividido. A igreja hoje está cheia de corpos saudáveis, carregando almas doentes. O sistema religioso, ele ama crentes mornos, porque eles ocupam lugar, mas não geram vidas. Só sabem ocupar em lugar, mas não geram vidas. Sintomas do crente apodrecido, crente confuso. Aquele crente confuso, sempre mudando de opinião, sempre se alimentando do que a internet fala. Em Tiago, capítulo 1, versículo 8, homem de coração dobre. É inconstante em todos os seus caminhos. Quem não tem raiz em Cristo, vive mendigando opinião em canais. Os canais que tem por aí, não é só YouTube, são vários. Crente indeciso, sempre tem um crente indeciso. Um pé no altar, outro pé no mundo, no cabaré, nas drogas, na cachaça, na prostituição, mentindo, engano, amando o mundo. Ama o mundo, pratica as coisas do mundo, mas quer viver a vida em Cristo. Aí de repente está a vida em Cristo, sai de Cristo e vai para o mundo. É aquele crente indeciso. E tem outras opiniões também, que existe muito crente indeciso. E lá em 1 Reis, capítulo 18 e 21, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Não existe, gente. Crente não pode ser indeciso. Deus não suporta crente meio termo. Ou serve ou larga. Mas não brinque com fogo. Crente que deixa o certo pelo duvidoso. Vende a primogenitude por um prato de lentilhas. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 16, tem crente trocando a eternidade por likes, ministério por curtidas e presença de Deus por aplausos humanos. Crente que não cumpre o compromisso, promete voto e quebra no primeiro obstáculo. Eclesiastes, capítulo 5 e versículo 4. Se tua palavra não vale nada, se tua palavra não vale nada, tua oração também não vale nada diante do céu. Crente seguro, vive refém do medo, nunca cresce. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Enquanto você tiver medo do inferno, nunca vai provar a liberdade do céu. Crente manipulador, usa a fé como moeda, manipula para se sentir grande. Em Atos, capítulo 8, versículo 21. Quem manipula a pessoa dentro da igreja está em um passo se tornar sócio do diabo. Crente com máscara, sepulcro caiado, bonitinho no culto, sujo nos bastidores. Em Mateus, capítulo 23 e versículo 27, se tua vida secreta fosse projetada no telão da igreja, você aguentaria assistir esses grandes eventos que passou no passado, até daqui a pouco, daqui a minutos e segundos, no dia de hoje? Será? Crente que aceita o erro para garantir lugar. Se cala diante da injustiça só para manter posição na obra, em qualquer área da igreja.
Mateus capítulo 18, versículo 18. O que ligardes na terra será ligado no céu. Se Deus afirmou alguém no altar, não tente ocupar o lugar. Isso é muito forte. Quem põe outro onde não devia e quem aceita a proposta, os dois terão contas a prestar diante do juízo, do justo juízo. Isso aqui é muito forte. É o que mais acontece. Não aceita lugar que não é para você estar lá. Às vezes Deus colocou ele ou ela lá e você está entrando aonde Deus pôs. E se Deus colocou, e se você está tirando aquele que Deus colocou, você pode tomar cuidado. Vai ser conta com Deus. Vai ser cobrado. Tem crente que pensa que pode puxar o tapete do outro e sentar onde Deus não mandou. Mas altar não é cadeira de prefeitura. É território santo. Diagnóstico mortal. Por que eu chamo isso de diagnóstico mortal? Porque a obediência traz conquista. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. O pecado traz derrota. Romanos, capítulo 6, versículo 23. O arrependimento traz vitória. Atos, capítulo 3, versículo 19. A lei de Deus traz bênção. Salmo 119, versículo 1. Salmo, capítulo 119, versículo 1. O engano traz derrota. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O milagre traz libertação. João, capítulo 8, versículo 36. Não adianta dançar no culto se continua se prostituindo no coração. Ou seja, tudo que você faz que é contrário àquilo que Deus colocou é prostituição. Então fique sabendo disso. O julgamento, acertos de conta. Um dia tudo será cobrado. Isso nós sabemos. Nada ficará debaixo do tapete. Em Apocalipse, capítulo 20, e versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e abrirem-se os livros. E abriram-se os livros. Preste atenção. Aqui está no plural. E abriram-se os livros. Então são vários livros, né? Então vamos prestar atenção nas obras, nas almas, nos passos, atitude, no pensamento, e assim vai. Esse julgamento será acerto de conta. Não é culto, não é vigília, não é ceia, é tribunal eterno. Em Mateus, capítulo 7, versículo 23, então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Talvez tenha crente que não sabe nem o que é iniquidade. Muitos líderes pensam que vão administrar a Nova Jerusalém como administra a igreja na terra, escolhendo apenas quem dá retorno, quem oferta e quem tem status. Ignora os mendigos, os usuários de drogas, as prostitutas, porque não dão lucro. Não dá lucro. Por que eu vou procurar esse tipo de pessoas? Mas no dia do acerto, esses líderes vão ouvir: apartai vós de mim, nunca vos conheci. É muito triste. Eu que não quero ouvir algo assim, ainda mais do meu Deus. A pior doença da alma é achar que pode servir a Deus sem tocar na dor do próximo. A cirurgia da alma, arrependimento de verdade, não é chorar no culto, é mudar na segunda-feira. No Salmo, capítulo 51, versículo 10. Confissão e renúncia. Arrancar a raiz podre e jogar fora. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Santificação real não é roupa, não é cargo, não é função de obreiro, é vida no altar. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Santidade não é uniforme, é ferida aberta no coração diante de Deus. A palavra final, o martelo. Vamos prestar bem atenção nesse final. Você pode se esconder atrás da Bíblia. Eu posso esconder atrás da Bíblia. Nós podemos esconder atrás da Bíblia.
atrás de uma gravata, atrás de um paletó, atrás de versículo, aonde você quiser esconder. Pode se esconder atrás de cargos, pode até se esconder atrás de multidão da igreja, mas não pode se esconder do Deus que sonda a alma. Apocalipse capítulo 3, versículo 16, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. O Espírito Santo não suporta crente fake. Ou você se rasga agora, ou apodrece dentro da religião. Este estudo não é massagem. Não quero aqui para massagear o seu ego. É pancada mesmo de Deus. É para curar. É para libertar. E antes de eu fazer esse texto, fazer esse estudo, dói primeiro em mim. Quem ouve e não muda, quem ouvir e não mudar, vai continuar sentado no banco ou no púlpito, mas já vomitado da boca do Senhor. Então, que Deus te abençoe você. Espero que você, através dessa mensagem, desse estudo, você pode dizer um amém no final dele. E que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Amém. A paz do Senhor, meu querido. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.